Bom, nós vamos falar agora de um assunto muito importante para a Cachoeira do Sul, assunto que já vem sendo debatido, citei aqui na abertura do telejornal, que é a liberação da Ponte do Fandango, que é um dos assuntos mais recorrentes no município ultimamente. Muitos rumores e ansiedades rondam esse tema. A ponte está interditada para veículos pesados desde 29 de outubro. Extraoficialmente, a Prefeitura de Cachoeira do Sul trabalha com a possibilidade de liberar o tráfego de veículos com até 24 toneladas, conforme a orientação do DENIT, mas oficialmente ninguém do Executivo se manifestou a respeito. Thelma Tomás está com a gente agora, voltando de férias e já atualizada sobre tudo o que está acontecendo com a Ponte do Fandango, né, Thelma? Boa tarde, bem-vinda de volta. Boa tarde, Nunes. Boa tarde a quem nos acompanha em casa. Voltando, então, às atividades agora, depois de merecido descanso. Para quem andou perguntando onde é que eu andava, não foi que eu quebrei a perna de novo, não. Isso aí foi agora o momento de eu descansar, depois já está restabelecida oficialmente. Pois é, o pessoal que está em casa deve estar se perguntando também sobre como vai ser o desfecho a respeito da liberação da Ponte do Fandango. O que nós conseguimos apurar extraoficialmente que existe uma intenção do prefeito José Otávio Germano de chamar para si a responsabilidade, liberando então o tráfego na ponte que está interditada desde outubro do ano passado em função de rachaduras e danificações que foram percebidas na estrutura e chamar então, como eu disse, essa responsabilidade para si, liberando mediante essa orientação do DENIT de até 24 toneladas que possam passar ali então veículos com essa tonelagem liberada de 24 toneladas para permitir que a safra escoe com maior tranquilidade durante principalmente esse período dos próximos 3 meses. A proposta inicial é de que a Prefeitura, então, loque 2 balanças para que fiquem garantidas a pesagem e a verificação da tonelagem máxima liberada para o transcurso, então, sobre a estrutura da Ponte do Fandango. Essas estruturas seriam locadas pela Prefeitura Municipal, que ainda deverá tratar de como essa negociação vai acontecer e ainda operacionalizar esse serviço. Primeiro, permitindo que essas balanças sejam instaladas mediante uma estruturação que vai ser necessária ser feita, então, na entrada e na saída, né, em cada uma das pontas da ponte e também garantindo essa fiscalização 24 horas por dia, né, Daniel Nunes, para assegurar, então, a garantia de que veículos acima dessa tonelagem permitida pelo DENIT não transitem pela Ponte do Fandango. Isso são informações extraoficiais, porque o prefeito municipal já, como eu disse, tem essa intenção de permitir que a ponte seja, então, utilizada para a safra de verão durante esses 3 meses, mas depende ainda da oficialização do convênio com o DENIT, que vai determinar, então, as responsabilizações de cada uma das partes, tanto do DENIT quanto da Prefeitura Municipal. Antes desse documento chegar, então, até a administração e que ocorra, então, a formalização de fato de direito deste acordo entre DENIT e a administração municipal aqui de Cachoeira do Sul, oficialmente, nenhuma representação da administração municipal pretende se manifestar. Até que esse documento chegue determinando, então, as responsabilidades de cada uma das partes, tudo que a gente tem são boatos e intenções, nada formalizado, nem sobre a contratação do serviço de pesagem, então, da locação dessas balanças, nem da liberação, de fato, dos veículos para que transitem ali pela Ponte do Fandango, obedecendo esse limite máximo de pesagem de 24 toneladas, e menos ainda sobre a operacionalização desse serviço com a destinação dos servidores para cumprir, então, essa jornada ali de fiscalização. Existe uma outra possibilidade, até que as balanças sejam instaladas, isso leva um tempo, né, Daniel, tanto da contratação desse serviço, quanto das obras para a instalação das balanças e também com relação à operacionalização, como a gente já falou aqui ao longo desse tempo. Existe a alternativa de que a ponte possa ser liberada mediante a conferência das notas, que permitem, então, uma garantia sobre o peso do produto que está sendo transportado em cada um desses veículos. Com essa liberação das 24 toneladas, inclusive os ônibus que utilizam hoje a balsa Deusa do Jacuí estariam, então, liberados para utilizar a ponte, o que facilitaria muito para aqueles que trabalham fora de Cachoeira do Sul e dependem desses horários, principalmente da Unesul, que oferece aí uma vasta gama de horários no transporte
percurso até Porto Alegre. Até o momento, então, estamos trabalhando com boatos, Nunes, até que chegue a formalização desse contrato aí, dessa parceria entre DENIT e Prefeitura Municipal, o que é uma segurança, afinal de contas, a partir do momento em que se formaliza documentalmente alguma coisa, a gente já sabe, inclusive, de que forma essa situação vai prosperar, principalmente no que diz respeito às responsabilidades de cada uma das partes, né? Pois é, Thelma. Inclusive, a Prefeitura teria que arcar com um custo volumoso, especialmente do ponto de vista de pessoal para fazer a fiscalização, como você cita aí, para fazer isso 24 horas por dia, porque não basta simplesmente colocar uma balança de cada lado da Ponte do Fandango, porque certamente isso poderia a gente ter aí a ocorrência daqueles espertinhos, né, que tentam, mas tá tranquilo, estou dentro aí dessa tonelagem, não vai ali pesar o caminhão e passa direto pela ponte e aí os riscos seriam certamente sérios. Portanto, é algo que tem que ser tratado com todo cuidado. Bom, a gente está conversando aqui com a Thelma Tomás, né, sobre essa questão da Ponte do Fandango e com essa previsão de liberação da Ponte do Fandango, há aí também já algumas manifestações do operador da balsa de que, se isso de fato ocorrer, ele eventualmente deixaria a sua operação, ou seja, a balsa seria retirada de operação. É isso, Thelma? Pois é, não bastasse a responsabilidade aí e os riscos envolvidos nessa decisão, o prefeito ainda vai ter que descascar mais um abacaxi, que é com relação à questão da manutenção da balsa Deusa do Jacuí, operando aqui em Cachoeira do Sul. Conversei pela manhã com o proprietário Adroaldo Couto, que me informou que mais de 50% da sua receita vem de veículos com até 24 toneladas, o que significa dizer, então, que ele entraria numa situação de risco e prejuízo, já que a sua operacionalização ali, o trabalho da balsa, depende desse lucro para manutenção, né? Ele me disse ainda que está preocupado com essa decisão do prefeito e disse que confiaria em manter a balsa desde que ocorresse uma experiência que ele já viveu em Agudo, em 2010, quando ocorreu uma situação semelhante, que foi a contratação da balsa por meio de um acordo que a prefeitura, um ente público, pagaria. No caso que ele citou em Agudo, foi o estado do Rio Grande do Sul que custeou a permanência da balsa. Uma vez que se libera, então, as 24 toneladas em Cachoeira do Sul para o tráfego na Ponte do Fandango, todos aqueles veículos que ultrapassam esse peso ficam desassistidos e terão, então, que utilizar desses outros recursos, ampliando o tempo de viagem e também os quilômetros rodados, né, para cumprir com as suas metas aí de entregar mercadorias e questões que são de logística de cada uma das empresas, sejam transportadoras ou mesmo os agricultores, que tem sido a maior preocupação aqui em Cachoeira. A Adroaldo diz que não tem interesse em deixar de prestar serviço, mas que a partir do momento em que essa liberação ocorrer, fica inviável financeiramente para manter a balsa Deusa do Jacuí operando em Cachoeira. Ele que já fez um investimento vultuoso aí no início dessa operacionalização, né, para garantir que a balsa funcionasse e fizesse o transporte por meio desse veículo aí para todos aqueles que dependem da travessia e que está impossibilitada, desde outubro. Daniel, por enquanto, então, as informações são essas, tudo em compasso de espera, e a gente segue acompanhando de perto para trazer essas atualizações aqui para quem acompanha o NT Sul e a comunidade cachoeirense, que está ansiosa por esse desfecho, né, Nunes? Com certeza, assunto muito importante para o município. Muito obrigado a Thelma Tomás, trazendo todos esses detalhes para a gente, que nós continuaremos acompanhando para informar a você de casa em primeiríssima mão.